estamos no momento do nosso culto online, que é o momento da mensagem, um momento da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Nós estamos falando uma série de mensagens sobre as 7 igrejas de Apocalipse, sobre as cartas que foram enviadas para cada igreja. Você que não assistiu, quiser assistir, entra no nosso canal e você vai ver essas outras mensagens. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Por isso eu convido você a abrir no capítulo 2 de Apocalipse. Nós vamos ler a partir do versículo 18 até o versículo 29. É a carta para a igreja mais comprida de todas. Vamos ler então, vou colocar aí na tela para você, vou ler na Nova Versão Internacional. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem os alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhes tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Versículo 23. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eles as governará com cetro de ferro e a despedaçará a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quarta igreja que nós estamos falando, é a quarta igreja que foi escrita a carta de Apocalipse, a igreja na cidade de Tiatira. Eu quero convidar você a orar nessa hora. Pai, em nome de Jesus, envia o teu Espírito agora sobre mim, sobre cada um que está assistindo esse culto online, ou essa mensagem. Senhor, que o Senhor possa abençoar e dar entendimento. Abre os nossos olhos e ouvidos e cumpra a tua palavra em nós, Senhor. Tem misericórdia de nós e que todo mal caia no nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor Jesus vai aparecer para o apóstolo Paulo na ilha de Patmos. Alguns estudiosos dizem que isso aconteceu entre o ano 90 e 95 depois de Cristo. Os últimos dos 12 apóstolos originais, o apóstolo João estava preso ali na ilha por causa que ele não negou o nome de Jesus e guardou o testemunho de Jesus. E ali então o Senhor Jesus manda ele escrever carta a 7 igrejas. E aí ele tem essa visão, antes de Jesus falar as cartas, de Jesus andando no meio das 7 igrejas, e Jesus segurando na mão 7 anjos, que são as 7 estrelas, a simbologia das 7 estrelas que Jesus está segurando na sua mão direita. E agora então, Jesus está falando com a quarta igreja, a igreja de Tiatira, que junto com as outras igrejas fazia parte da província
da Ásia Menor, ali do Império Romano do primeiro século. Essa cidade de Tiatira era uma cidade que hoje não é mais chamada Tiatira, mas é chamada Akhisar, na Turquia, e significa Castelo Branco. Naquela época era uma importante cidade com grande centro comercial, fundada a princípio para ser um posto do exército romano. Ela foi destruída no ano 27 a.C., com um grande terremoto, e no ano 14 ela foi reconstruída. E era uma cidade conhecida pela sua produção da tinta púrpura. E que com isso tingia tecidos, roupas, artigos em cerâmica, bronze e etc. Era uma cor que só as pessoas ricas usavam, e a gente tem que entender que naquele tempo as cores dos tecidos não era comum, porque quando você lavava alguma coisa, a tinta saía facilmente. E essa cor de púrpura era a cor que quem usava era também as pessoas de importância. As pessoas que, como o imperador ou como os generais, usavam nas suas roupas aquela roupa meio vermelha, meio roxa, mais para um tom de púrpura que eles usavam. Então, com isso, eles tingiam várias coisas. E essa cidade, além de tudo, era conhecida por ter muitas cooperativas comerciais. Que se você queria participar do comércio, você tinha que participar dessa cooperativa, mas para você ingressar nessa cooperativa, você tinha que participar das festas pagãs, que sempre terminavam com orgias sexuais. Nós temos que entender que naquele tempo o sexo não era, que nem hoje, voltado apenas para o prazer, mas o sexo era voltado principalmente para a prestação de culto aos deuses. Então eles não viam, os pagãos, os romanos, os gregos, eles não viam sexo como nós do mundo judaico-cristão, como algo pecaminoso, mas sim como a prestação de culto aos deuses. E ali nessa cidade havia um culto aos falsos deuses que ali havia naquela cidade, principalmente deuses voltados para a figura feminina na cultura religiosa, principalmente a deusa Artemis, que é conhecida como Diana dos Efésios, também é a mesma deusa, uma para os romanos e outra para os gregos. Tinha para os deuses Apolo e Tirâmino, mas ali havia um santuário, a Cibila era um oráculo de Sambalate, e ali nessa cidade havia esse culto, principalmente na figura de deusas humanas e de deusas femininas e de profetisas femininas. Ela tinha essa cultura. E por que eu estou falando tudo isso para você? Você vai entender na continuação da mensagem. Mas nós vemos então a igreja está dentro desse contexto de um contexto pagão, de adoração a uma deusa, principalmente deusas, essa força desse comércio muito forte, que para que você participasse, você tinha que estar participando dessas orgias sexuais. E nós vimos na mensagem anterior, na qual a igreja nas mensagens anteriores, que nós falamos da igreja de Esmirna, não na anterior, na segunda mensagem da igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre, porque ela não participava de tais coisas, porque era uma igreja que guardava o nome de Jesus. E aí então nós temos agora a igreja de Tiatira. Essa cidade de Tiatira ficava entre a cidade de Pérgamo e Sardes. E agora você vai ver que o destinatário que Jesus Cristo manda essa carta, e que Jesus Cristo vai então falar com a igreja, com o anjo, através do anjo da igreja. E você pode ver aí, nós estamos colocando para vocês também aí nos slides,
as ruínas da igreja, né, que existem atualmente para aquelas pessoas que querem visitar ali essa cidade na Turquia, Akçar. E aí então no remetente Jesus Cristo vai se revelar como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como de fogo e os pés reluzentes como de bronze. Nós vamos ver no remetente esse Jesus, como você está vendo aí no slide, que sai fogo dos seus olhos e que seus pés são como pés reluzentes como de bronze. E aí logo no remetente nós vemos Jesus revelando como Filho de Deus. Nenhuma das outras cartas Jesus se revela como Filho de Deus, porque para ser Filho de Deus, nós temos que entender que ele teve que viver uma vida em santidade. Ele já está começando a introduzir aquilo que ele precisa falar com a igreja, que é aquilo que é uma mensagem atual que chega hoje para mim e para você, porque ele se revela como Filho de Deus, como aquele que tem os olhos como de fogo, porque Jesus ele vê, ele sabe todas as coisas, porque como Deus ele é onisciente, ele é onipresente e ele também sabe aquilo que está passando por fora e por dentro de nós, e ele sabe aonde a gente vai, e por isso os seus pés são reluzentes como bronze. Por quê? Porque os seus pés, quando a Bíblia fala de pés, fala dos lugares para onde a gente vai, para a gente guardar os nossos pés, no sentido de a gente não usar os nossos pés para andar no caminho do mal. Então a gente tem que ter a palavra de Deus para iluminar nosso caminho, a gente possa andar por esse caminho. Então Jesus se revela aqui como aquele que sabe o que a igreja está fazendo, como Filho de Deus, ele enxerga e ele deu exemplo de pureza, de santidade e de andar no caminho reto, que era o caminho do Pai, que é o mesmo caminho que ele chama eu e você, porque hoje todos quanto receberam Jesus, Deus lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus, com aqueles que creem no seu nome. E aí então o Senhor Jesus, como todas as cartas, depois ele vai começar a falar das qualidades da igreja, das igrejas que têm qualidades, né? Porque tem algumas que não têm. E aí então ele vai dizer que conhece, esse Jesus que enxerga todas as obras, pode ter certeza que ele conhece eu e você, por dentro e por fora, porque Deus não vê a aparência como os homens veem, mas ele vê o coração. E aí ele diz para a igreja no versículo 19, igreja de Tiatira, igreja que está escutando essa mensagem na internet, eu te conheço. Eu conheço as suas obras, e ele vai colocar aqui, presta atenção, 5 qualidades. São 5 qualidades saindo da boca de Jesus, e nós temos que entender que Jesus é a verdade, que a palavra dele é a verdade. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade, Jesus vai dizer, aquele que ouve a minha palavra, ouve a verdade, e a verdade, meu irmão, é aquilo que Jesus disse sobre a igreja, e ele diz assim para a igreja de Tiatira, igreja de Tiatira, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Vocês estão fazendo mais agora do que no começo. Igreja, você tem qualidades, você tem o amor, você tem o serviço, você tem a perseverança. Você faz mais agora do que no primeiro amor. E todas essas qualidades nós temos que ter. Nós temos que ter essa qualidade de servir. Por isso que nós somos uma igreja que, em primeiro lugar, nós adoramos a Deus. Em segundo, nós amamos os nossos irmãos. E em terceiro, nós servimos a comunidade. Assim essa igreja fazia essas coisas. Assim você que faz, você que coloca a mão no arado, Deus se alegra disso. Assim como você manifesta o seu amor, porque não adianta eu falar que tenho amor se eu não colocar o meu amor em prática, porque Deus, quando nos amou, ele deu o seu filho. Por isso nós temos que amar os irmãos, por isso nós temos que ajudar esses irmãos que estão passando por necessidade agora, colocar a mão em prática, e nós temos que continuar nesse caminho de perseverança, de guardar o nome de Jesus. Assim aquela igreja, ela tinha essa perseverança, e ela estava fazendo mais obras do que no começo, e Deus se alegra quando a gente faz mais pela obra dele. E você pode dar um glória a Deus aí na sua casa. Mas o Senhor Jesus, que tem os olhos como de fogo
e que tem os pés reluzentes como de bronze, ele vai exigir a mesma coisa daquilo que ele fez, porque ele diz que as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, e o caminho que Jesus seguiu, meu irmão, andou, foi um caminho de morte, um caminho de negação, um caminho de tomar sua própria cruz, o caminho que ele diz que são poucos os que são salvos, porque vão passar por uma porta estreita e o caminho apertado, por isso é esse caminho que eu e você temos que andar. Então aí Jesus vai começar a colocar os defeitos da igreja, porque o Senhor Deus, Ele ama e Ele repreende aqueles que Ele ama, assim como eu e você repreendemos nossos filhos e filhas. Outro dia minha filha pegou uma faca e saiu correndo com a faca, eu fiquei muito bravo com ela, eu falei bravo com a minha filha de 2 anos, porque eu estava muito preocupado se ela podia machucar ela mesma, machucar alguém, quanto mais o Senhor, que é o nosso Pai que está no céu, não nos alertará daquilo que é perigoso. Eu falei bravo, firme com ela, para ela não pegar mais. Mas assim estou dizendo para você, assim o Senhor Jesus falou com aquela igreja, e Ele começou a falar a partir do versículo 20. Igreja de Tiatira, tenho porém contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que a mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então, o Senhor Jesus começa a repreender essa igreja, porque essa igreja tolera a doutrina que não é sã, e a igreja tem que guardar a sã doutrina, e por isso que nós da igreja metodista, o pastor tem que estudar tanto, e ele tem que ser reavaliado toda vez, sempre, para que ele pregue a sã doutrina. Assim a igreja ali estava deixando uma mulher profetizar, e não tem problema uma mulher profetizar, assim como as filhas do evangelista Filipe, ele tinha 7 filhas virgens, e as 7 profetizavam, não tem problema, mas ela profetizava e ensinava aquilo que era errado. Ela não profetizava e ensinava o ensino dos apóstolos. Ela não profetizava na unção e no poder do Espírito Santo. Ela ensinava a igreja a praticar a imoralidade sexual e a comer as comidas sacrificadas aos ídolos, que foi aquilo que a igreja primitiva, quando aqueles que não eram judeus começaram a entrar na igreja, eles vão declarar, olha só, aqueles que não são judeus não precisam guardar toda a lei do Antigo Testamento de Moisés, os 613 mandamentos, não, que eles se abstenham dos ídolos e se abstenham da imoralidade sexual, todo e qualquer tipo de sexo fora do casamento, homem e mulher, é pecado. Então, assim, aquela mulher, essa profetisa estava ensinando, a igreja estava tolerando. Porque a igreja não precisa aceitar aquilo que não é sã doutrina. E a igreja de Tiatira estava errando por deixar essa mulher, que era uma falsa profeta, ensinar e profetizar na igreja. A igreja não precisa aceitar isso. Esse foi o primeiro erro da igreja, primeiro defeito. Mas segundo, a igreja, além de tolerar o ensino, estava praticando a imoralidade sexual e a comida, estava comendo comida sacrificada aos ídolos. A igreja, nós temos que entender como a igreja de Esmirna, Jesus fala, tu és pobre, mas tu és rica. Por que ela era pobre, mas era rica? Porque era uma igreja que não se contaminou com o sistema do mundo. Então, como tinha nessa cidade essas gremiações, essas cooperativas, para que as pessoas pudessem ter o seu comércio e continuar com o seu comércio, elas tinham que participar dos cultos pagãos, que além de adorar ídolos, além de acender incenso para o imperador, para esses falsos deuses, no final desse culto a esses deuses, eles praticavam orgias sexuais, todo mundo ao mesmo tempo, todo mundo junto ali no templo. E essa mulher estava ensinando que não tinha problema fazer isso. Além de tudo, essa mulher estava dizendo que podia comer a comida que era servida ali, a comida que era oferecida a ídolos. E aí nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer que que os ídolos são demônios. Então eles estavam sacrificando a demônios
e estavam praticando a imoralidade sexual. E é isso que o Senhor Jesus está dizendo para mim e para você, igreja. Igreja do Senhor Jesus. Não dá para ser uma igreja que anda em pecado. Não dá para ser uma igreja que anda no pecado da imoralidade sexual. Por isso, você que está ouvindo essa mensagem e que pratica sexo fora do casamento, ou do casamento que não é entre homem e mulher, você está em pecado e você está fora do reino dos céus. Assim, você que continua prestando culto a ídolos, você também está fora do reino de Deus. Assim Jesus está dizendo. E você que também está numa igreja que ensina uma falsa doutrina, o Senhor Jesus está repreendendo. Ou você troca esse pastor, essa pessoa que profetiza, que fala nessa igreja. Hoje na internet nós temos pastores que têm muitos acessos, que muitas pessoas ouvem, mas que são falsos profetas. Tem um pastor agora que está falando que não tem problema o casamento que não é entre homem e mulher. Tem outro pastor que fala assim: olha, se vocês tivessem mesmo a unção do Espírito Santo, vocês que falam, que oram pelos enfermos e que podem curar, por que vocês não estão saindo aí orando por aqueles que têm coronavírus? Eu quero dizer, meu irmão, que a Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam falsos profetas que iriam negar o poder de Deus e iam ter uma aparência de santidade. Na verdade, esses homens são fariseus e têm o mesmo espírito dos fariseus, que tinham inveja de Jesus, que tinham inveja dos apóstolos, porque eles tinham o poder de Deus na vida deles. E esses falsos profetas ensinam contra Jesus, porque lá em Marcos 16, Jesus mandou: vão por todo mundo e preguem o evangelho. E Jesus mandou então: cure os enfermos, expulse os demônios. Ele mandou. Se Jesus mandou, ele está falando contra Jesus. E se ele está falando contra Jesus, ele é um falso profeta. Então, se você acredita nesse falso profeta, eu convido você, rasga a sua Bíblia. Eu convido você que quer continuar vivendo na imoralidade sexual, rasga a sua Bíblia na parte que fala de imoralidade sexual. Você que quer continuar servindo aos ídolos, que tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, boca e não fala, tem pés e não andam, e tem a mão e não podem salvar. Rasga a sua Bíblia quando fala sobre isso e vê se você vai entrar no céu. E é isso que Jesus estava dizendo para essa igreja: você está fora. Você acha que você está dentro, você tem todas essas obras, mas você está fora. Porque eu tenho os olhos como chama de fogo e eu vejo o que você faz. E eu preparei um caminho para você, um caminho de santidade e não de moralidade. E aí então Jesus vai dizer no final do versículo 24, olha aí na sua Bíblia, ele diz assim, ó: os que praticam tais coisas são as coisas profundas de Satanás, são os profundos segredos de Satanás. Pior do que aquele que serve as entidades espirituais, que serve aos demônios que estão lá fora, que invocam os mortos. Pior do que aqueles que servem a Satanás nessas novas seitas que estão sendo criadas. Muito pior é quando você é igreja, você tolera a imoralidade sexual, você tolera os ídolos e você pratica essas coisas que são ensinadas. São as profundezas dos segredos de Satanás. É muito pior do que aquele que está lá fora e não conhece o nome de Jesus. Por isso que Jesus fala firme com a igreja. E aí então ele vai advertir. E por isso que essa carta é maior. Vamos continuar lendo a partir do versículo 21. Jesus começa a dizer e advertir a essa igreja. Ele começa a advertir os adúlteros. Ele vai dizer assim, eu dei tempo para ela se arrepender. Eu dei tempo para essa Jezabel se arrepender. Jezabel não é o nome dela. Está se referindo à mulher de Acabe, do rei do Antigo Testamento, do rei de Israel, na qual Elias foi até ele e se apresentou contra ela, e Jezabel queria matar Elias. Jezabel, então, ela tinha matado os profetas do Senhor, e Jezabel estava perseguindo aqueles que haviam sobrado, né? Então, olha só, essa é uma nova Jezabel. E assim Jesus compara essa mulher. E Jesus deu um tempo para ela se arrepender no versículo 21. Mas ela não quis se arrepender. E por isso que Jesus disse que vai colocar ela numa cama, que ela vai ficar doente.
Porque nós temos que entender que Deus dá um tempo para a gente se arrepender do nosso pecado. E quando a gente não se arrependa, a gente vai ter a consequência do pecado. Vai vir a consequência do pecado sobre nós. E aí então, Jesus começa a advertir que aqueles que se prostituem junto com ela, esses adúlteros, terão grande sofrimento. Por isso que eu quero dizer para você que está vivendo em adultério, em sexo fora do casamento, virá um grande sofrimento sobre ti. Por isso se arrependa. E assim Jesus diz, se arrependa, porque eu matarei os seus filhos. Não é os filhos da mulher, filhos físicos, mas filhos espirituais, daqueles que ensinam as mesmas coisas que ela ensina, e as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Ora, a fé sem obras é morta, e nós vemos a nossa fé quando é verdadeira, quando nós praticamos uma fé com obras que são santificadas pelo sangue de Jesus, porque Deus já preparou de antemão essas boas obras. Por isso ele está dando uma advertência aos adúlteros, tanto a Jezabel quanto aqueles que praticam o mal junto com ela. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido, né, nesse dia, nessa hora, no nome de Jesus, eu te convido para que no nome de Jesus você se arrependa, porque é sério. Qualquer consequência do adultério, versículo 23, matar os seus filhos, matar aqueles que praticam o adultério. E aí então Jesus vai dizer ao resto da igreja. A advertência primeira foi aos adúlteros, e a segunda advertência àqueles que são o resto da igreja. Do versículo 24 e 25. Jesus diz, digo todavia, a vós outros os demais de Tiatira, todos quantos não têm essa doutrina, e não conhecem, e não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes até que venha. Jesus está dizendo, olha, tem parte da igreja que não tolera esse ensino, e não pratica esse ensino. Aos que não seguem essa doutrina, e que não praticam esse falso ensino dessa mulher, o que Jesus vai fazer? Não vou colocar outra carga, já tem uma carga muito pesada sobre eles, porque eles estavam dentro da igreja, estavam conservando a santidade, e não estavam participando dessas gremiações, então eles estavam vivendo uma dificuldade muito grande para viver, né, por não estar participando dessas cooperativas, e uma dificuldade muito grande dentro da igreja, porque eles estavam andando em santidade. Jesus falou, não vou colocar outra carga. Jesus vai dizer, então você tem que se apegar firme ao que você tem, até que eu volte, até a minha segunda volta, no versículo 25, então somente conserve, apegue-se com firmeza, o que você tem, até que eu venha. Jesus vai voltar, e ele vai voltar para buscar aqueles que conservaram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que andaram em santidade, aqueles que guardaram o testemunho e guardaram a fé. Por isso ele está falando isso para mim e para você. Pode ter a certeza que ele vai voltar. Ele é aquele que venceu a morte e ressuscitou, e que está à destra de Deus e vive para interceder por nós. E qual é a promessa para esses? Versículos 28 e 29. Na verdade, a partir do versículo 26. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, por isso que Jesus disse, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Não adianta perseverar até os 45 do segundo tempo se tem acréscimos. Aí nosso time toma o gol, a gente perde. E a gente já estava comemorando a vitória. Então não comemore a vitória antes da hora. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Mas nós vamos consumar a nossa vitória no final das nossas vidas. Ou quando Jesus voltar, ou quando então, meu irmão, minha irmã, nós morrermos. Ao que vencer, o que fizer a minha vontade até o fim, são aqueles que permaneceram firmes sobre a rocha. Porque Jesus diz, aquele que permanece firme sobre a rocha é aquele que conserva, que guarda, que obedece às minhas palavras. Virá vento, virá tempestade, inundação, e a casa vai permanecer de pé, porque guardou a minha palavra, porque eu sou a rocha, eu sou a esquina angular.
Assim disse Jesus. E ele está dizendo para essa igreja: você que guardar essa palavra, você vai ter o direito de reinar comigo. Olha só o que a Bíblia diz: onde que Jesus vai reinar? Vai reinar com cetro de ferro, e as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Por que cetro de ferro? Você está vendo a imagem de Jesus aí, carregando um cetro de ferro, junto com vários cavalos brancos, e com outras pessoas com vestes brancas, são aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Por que ele vai reger? Ele vai reger, ele está cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Por que ele vai fazer isso? Porque no reino de Deus não entra quem pratica pecado. Eu posso estar dentro da igreja e posso ter pecado, e posso achar que está certo, mas no reino de Deus não é democracia. Só vai entrar no reino de Deus, e você pode dar glória a Deus, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e se arrependeram dos seus pecados, glória a Deus e aleluia, e confessaram. E por isso ele vai reger todas as nações com cetro de ferro, ou seja, só aqueles que guardam a palavra dele, que andam em santidade, que vão entrar no reino dele. E ele diz assim: da mesma forma que eu vou reger essas nações com cetro de ferro, eu também vou dar a autoridade que recebi do meu Pai a vocês, para reinarem comigo. Por isso que nós somos, no reino de Deus, nós somos reis e sacerdotes, e Jesus é rei dos reis, e é o supremo sacerdote. Por quê? Porque nós vamos reinar junto com ele. A você que vencer, a você que guardar a fé, a você que guardar até o fim essa fé em Jesus, e não ficar de bobagem aí na internet. Às vezes você não pratica aquilo que eles fazem no vídeo, esses vídeos imorais que passam, mas você está lá praticando a mesma coisa ao consumir isso. Mas o Senhor Jesus está dizendo: vale a pena, eu preparei um reino para você reinar comigo. Ele diz assim: olha, vinde bendito do meu Pai, para o reino que Ele preparou para vocês antes da fundação do mundo, antes de haver universo, antes de haver todas as coisas. Deus já havia preparado para mim e para você um lugar melhor, um lugar eterno, um lugar de vida, mas você está negando isso por tão pouco. Você está sendo igual a Esaú. Esaú trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilhas. Você está tocando por algo passageiro, por algo que não vai trazer vida, mas nesse momento, nessa hora, eu quero dizer que a chance para mim e para você, se nós nos arrependermos, e aí Jesus também lhe promete que vai dar a estrela da manhã. E ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando comigo e com você, porque Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele foi derramado sobre toda a carne, Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. E eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fala com a tua igreja, e o Senhor fala com a tua igreja porque o Senhor a ama. O Senhor conhece as nossas qualidades, mas também conhece os nossos defeitos. Por isso, diante dos teus olhos, que são como de fogo, e que tudo vê e tudo conhece, diante do Senhor que sonda as nossas mentes, nossos corações, nós pedimos perdão. Senhor, eu peço agora por mim e por cada um que está vendo essa mensagem, que está acompanhando esse culto. Senhor, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade. Oh Deus, muda o nosso coração, nos dá um novo coração disposto a te servir, ó Deus, e andar em santidade, pois não é brincadeira, o seu reino não é brincadeira. O Senhor pagou um alto preço quando o pecado foi colocado sobre ti. Senhor Jesus, na cruz o Senhor morreu, por isso nós não podemos brincar com o pecado, porque o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte, e por isso nós nos arrependemos agora, pedimos perdão, Senhor, e pedimos: vem nos guiar pelo caminho de vida, vem nos guiar pelas veredas da justiça, nesse dia e nessa hora, e nos faz voltar para ti agora de todo o coração, no nome de Jesus. Eu quero abençoar você, Pai, eu abençoo essa vida que está ouvindo essa mensagem agora. Eu clamo o teu Santo Espírito, Espírito Santo, desce sobre essa pessoa, o choro pode durar uma noite, meu irmão, mas a alegria vem pela manhã, e por isso que Ele está guardando, Ele está conservando a sua igreja dentro da palma da sua mão. Você pode achar que é o fim, você pode estar em desespero, mas se você é ovelha dele, você é guardada e remida no esconderijo do Altíssimo.
O Senhor envia agora a consolação do teu Espírito sobre ti agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vejo cadeias sendo quebradas, eu vejo o Senhor trabalhando no seu coração, e como rio de águas vivas, limpando o seu coração e tirando essa angústia, essa depressão, essa dor do seu coração agora, no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vejo agora as pessoas colocando as mãos sobre os seus corpos. Coloque a mão, não posso orar por você aqui, coloca a mão onde está doendo, coloca a mão agora, coloca a mão, eu vejo as pessoas colocando a mão, coloca a mão onde quer que seja, Senhor Jesus agora, eles estão colocando as mãos sobre os enfermos, a tua palavra diz que seriam curados. Senhor, nós cremos na tua palavra, o Senhor é poderoso. Senhor, agora eu peço o teu poder agora, para curar essa vida agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que todo mal saia, físico e espiritual saia, em nome de Jesus. Sai o mal, mexe agora, começa a mexer, vê se ainda tem a dor, em nome de Jesus, sai completamente essa dor, sai em nome de Jesus, esse Deus te ama, esse Deus te fez, Ele é Deus Salvador, e Ele te salva agora. A salvação de Deus é completa, a salvação de Deus é para a gente viver na eternidade, mas ela é presente, socorro bem presente no dia da angústia. Recebe agora do Senhor a cura, a libertação, a salvação, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, nós estamos vivendo dias de nós nos voltarmos para aquilo que realmente interessa. Aproveite esses dias, você que está com a sua família, para ficar perto deles e para dar atenção a eles. Sai um pouco do celular, sai um pouco da TV, sai um pouco de tantas notícias ruins, fica com a sua família. Quero convidar você, leia a Bíblia, ore, busque a Deus, e eu quero te convidar a orar junto com toda essa nação brasileira, para o nosso país, para ver a salvação, e para que esse mal que está invadindo o país caia, e que caia todo o levantar do inimigo. Há uma guerra no mundo espiritual para colocar nosso país em caos, em guerra, em divisão, mas você é chamado pelo Senhor para ser um homem e uma mulher de oração. Por isso convido você todo dia a colocar seu joelho no chão e orar pelo nosso país, orar pelos governantes desse país, orar para que esse mal não se propague no nosso país. Peça perdão e ore no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter deixado nós entrarmos na sua casa. Nós assim terminamos esse momento da mensagem e passamos para a Santa Ceia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos celebrando esse... Estamos no momento do nosso culto online, que é o momento da mensagem, o momento da palavra de Deus. Eu quero